Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 4. Esse é o texto que eu quero compartilhar com você nos próximos minutos. Antes de nós entrarmos no conteúdo desse momento, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, estar conosco aqui de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Gratidão a todos os que estão aqui já com muita frequência e também a você que está chegando por agora, está chegando nos últimos dias aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Os nossos devocionais, eles sempre ficam salvos e nós temos aqui, gente, são quase 300 devocionais no momento dessa transmissão. Daqui a pouquinho a gente vai ultrapassar essa marca de 300 devocionais. Então, tem devocional para dar e vender aqui no canal, diversos temas, diversos textos bíblicos, diversas abordagens. Certamente, em comum tem uma coisa: todos esses devocionais, de alguma forma, eles vão falar com você, eles serão voz de Deus para o seu coração, tá bom? Vamos para o de hoje? Provérbios 14, versículo 4. Olha o que diz, gente, olha que versículo intrigante, olha o que diz. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Presta bem atenção, pensa comigo. O estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. O que é que esse versículo tem a nos ensinar? Gente, isso aqui tem ensinamento para a vida espiritual, para a vida pessoal, para a vida profissional, para todas as áreas. Por quê? Porque neste versículo está um princípio que se aplica na nossa vida, em qualquer época, seja na época em que o rei Salomão escreveu isso aqui, há milênios atrás, ou exatamente hoje, enquanto você está me assistindo e acompanhando esse devocional. Salomão, ele coloca aqui uma escolha, onde você tem duas opções. Opção A, permanecer com o celeiro limpo, ou seja, não ter trabalho de manutenção. A ideia do texto é essa. Se você não quiser ter trabalho de manutenção, é simples, é só não ter boi. Se você não tiver boi no estábulo, o boi não vai defecar, o boi não vai te exigir compra de comida, o boi não vai te exigir gasto com água, o boi não vai te dar problema nenhum, é só não ter ele. O seu estábulo vai estar o tempo inteiro limpo. Porém, parte B do versículo diz: mas é da força do boi que se provê a colheita farta. Então, os animais naquele momento, além do consumo da carne do boi, no caso, também a vaca dá o leite, do leite tem muitos derivados, os animais aqui eram utilizados no auxílio do plantio, né? Então, para arar a terra, para ajudar em todo o processo do agricultor, o animal era extremamente importante, agilizava muita coisa. Até os dias de hoje, você vê animais sendo usados na agricultura para facilitar e acelerar a produção. Então, o Salomão está falando o seguinte: se você não tiver boi, você vai ter o estábulo limpo. Porém, é da força do boi que você vai ter colheita farta. Sabe o que isso nos ensina? Algo muito simples, muita gente repete, mas às vezes a gente se esquece do nosso coração. É o fato de que crescer dói. A Bíblia diz, em determinado momento, que as coisas dessa dimensão, as coisas desse plano, as coisas materiais, são sombra das coisas espirituais. Ou seja, se você parar para observar a vida, só de observar a vida, você vai extrair dela lições que se aplicam ao mundo espiritual. Então, por exemplo, se você é um adulto, você já passou por isso. Se você é um adolescente, você está passando pela fase de crescimento. E na adolescência é muito comum que o adolescente, nessa fase de crescimento, ele sinta muitas dores nas articulações. Por quê? Porque o corpo dele está se desenvolvendo. Ele está deixando um corpo infantil, um corpo de criança, está adquirindo um corpo que está sendo maturado e vai maturar até a fase adulta. Então, crescer, até na vida física, biológica, exige dor, exige sair da zona de conforto. É interessante que isso já acontece logo no nosso nascimento, né? Quando um bebê sai da barriga da mãe, ele sai de um local que é quente, protegido, que é zero barulho, ou barulho pelo menos aceitável. Ele vem agora, rapaz, para uma luz muito forte que ele nunca tomou no olho dele, um lugar barulhento, né? Um médico que está puxando ele ali, um parteiro, uma parteira está puxando ele. É um desconforto enorme.
mas ele precisa sair dali para poder se desenvolver, para poder viver a vida. Então, gente, crescer dói. Salomão, ele nos lembra disso nesse texto precioso. Um estábulo sem bois permanece limpo. Se você quiser avançar na vida, se você quiser crescer, se você quiser desenvolver, você vai ter que encarar projetos que vão exigir de você tempo, energia, dedicação, investimento de diversos níveis. Vai ter que investir tua sabedoria, tua inteligência, tua emoção, tua conversa, teu tempo, relacionamento com pessoas. Tudo isso envolve uma saída da zona de conforto, envolve um desconforto, envolve tomar risco. Mas tomar risco debaixo de uma palavra de Deus é bênção. É você exercer fé e através desse ato de fé, Deus promove grandes coisas em nossa vida. Então, mesmo que haja uma certa, entre aspas, vantagem em ter um estábulo limpo, você nunca vai crescer se ele estiver sem bois. E aí é pela força do boi que a colheita será farta. Então, primeira coisa, crescer dói. Gente, muitas vezes a gente acaba adquirindo, digamos assim, como é que eu posso colocar? Uma visão um pouco negativa do trabalho, como se o trabalho fosse algo escravizador, enfim. Eu entendo até as tensões sociais sobre esse tema, né? Não quero entrar nisso aqui agora. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: às vezes a pessoa fala assim, não, Tiago, trabalho vem da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura. Então, eu não quero aderir a isso nesse momento. Se você perceber, quando Deus cria o homem, Deus dá tarefas ao homem, Deus dá trabalho, ao homem dá uma missão. É um Senhor, Deus é o Senhor do universo. Ele dá ao homem missões. Domine sobre toda a terra, sujeite os animais, multipliquem-se sobre a face da terra. Adão ficou ali responsável de dar nome a todos os animais. Há um sacerdócio do ser humano, da raça humana, sobre a face da terra. Deus não responsabilizou a raça humana, por exemplo, por Marte. Deus não responsabilizou a raça humana por Saturno, por Plutão. Mas a terra, Deus entrega na mão dos homens para que ele exerça esse sacerdócio. Nós temos que cuidar de pessoas, cuidar dos animais, cuidar da natureza, cuidar da sociedade. E para isso, existe, claro, uma série de coisas e questões, mas note que tudo envolve trabalho. E, gente, é interessante que a fórmula da física, digamos assim, para trabalho é força vezes deslocamento. Você pega essa equação para medir trabalho, na física é força mais deslocamento. Então, você vai emitir força, você vai entregar a sua força e você vai se mover, avançar. Através disso, o trabalho será realizado. E aí a gente vem para a segunda conclusão desse texto. Qual foi a primeira? O fato de que crescer dói. Parece simples. Tiago, já ouvi isso tantas vezes. A pergunta é, quantas vezes colocou isso em prática? A pergunta é, será que o teu coração não está precisando relembrar isso? Então, primeira coisa, crescer dói. Segunda coisa, o trabalho, gente, é uma virtude que agrada a Deus e ele é um caminho para a prosperidade. Deus, ele tem caminhos de prosperidade. Às vezes a gente entende de modo equivocado as coisas espirituais. A gente acha que quando Deus quer uma bênção... Tiago, se Deus pode me abençoar assim, eu fazer uma aposta lá na Mega da Virada e eu ganhar milhões da noite para o dia? Pode, Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Quem sou eu para dizer o que Deus pode ou não fazer? Deus pode fazer tudo, irmão. Deus pode fazer aparecer na tua conta dinheiro do nada, tá? Mas existem princípios na palavra de Deus. Existem princípios que Deus nos delegou, nos colocou. E o trabalho é uma virtude, é uma diligência e ele é também um caminho para a prosperidade. É através do trabalho que você consegue sustento para si, sustento para sua família e você consegue também abençoar a sociedade. Eu lembro que certa vez, há muitos anos atrás, eu era um adolescente ainda, e eu peguei um motoboy, né? Lá na minha cidade do interior, um motoboy assim, não sei nem para onde estava indo, mas um trajeto curto, eu fui conversando com ele e ele falando sobre o talento que ele tinha para jogar futebol, mas a carreira dele não deu certo. Ele estava falando, olha, meu talento era para futebol, eu joguei isso, eu fiz aquilo, eu tentei vaga no time e tal, eu fiz assim, mas infelizmente não deu certo. Aí metade do caminho ele passou lamentando, explicando por que ele não deu certo no futebol. E a segunda metade ele passou agradecendo a Deus. Eu falei, olha, mas eu dou graças a Deus que eu tenho uma moto. Deus colocou uma moto em minha mão e a partir dessa moto aqui, ele era um motoboy, a partir dessa moto aqui eu consigo me sustentar, consigo sustentar minha família, consigo viver bem. Então eu só agradeço a Deus que ele me deu uma ferramenta e eu consigo ter trabalho. Olha a visão desse cara. Um cara que é simples, não é conhecido, não é famoso, não é um coach, não é um pregador, não é um influenciador digital, mas ele tem uma visão de vida que nós precisamos ter.
reconhecer que o Senhor Deus nos dá oportunidades para nós desenvolvermos e para nós nos sustentarmos. Então, trabalho, primeira coisa, pode ser sustento. Segunda coisa, pode ser uma bênção para toda a sociedade. Não só o serviço que você faz, mas a solução que você traz. Né? Você pode ser um trabalhador que presta um serviço que abençoa toda a sociedade. Você fala assim, Tiago, eu trabalho no setor público, e lá no setor público, no hospital X, no hospital X eu trabalho com regulação, eu dou o meu melhor aqui para que as pessoas sejam bem atendidas com velocidade, com dignidade. Está sendo uma bênção na vida de alguém. Uma outra forma é você, por exemplo, criar um sistema, um serviço, uma empresa, um método, uma forma que vai acelerar processos, que vai facilitar a vida das pessoas. Olha, eu criei um aplicativo aqui, por exemplo, dizem que aquele aplicativo, rapaz, agora, na verdade, o Waze, né? Eu ia falar do Waze, mas eu não lembro se é o Waze, que é um aplicativo de israelenses, eu não sei. Deixa eu dar um Google aqui agora, gente. Eu não sei se é o Waze ou se é rapaz, é isso mesmo. É isso mesmo, é o Waze. O Waze criado pelo israelense Uri Levine. Eu não sei se ele ainda é o dono, mas ele criou o Waze. E na verdade eu falei do Waze aqui, eu estava vendo algumas criações de aplicativos que mudaram totalmente a sociedade. Hoje, por exemplo, a gente tem o Uber aqui no Brasil, outros aplicativos semelhantes, né? A ideia que não, como os influenciadores falam, né? Esse vídeo não é patrocinado, tá, YouTube? Mas eu quero te dar exemplos de soluções que foram criadas através da tecnologia da inteligência. Alguém que viu um problema, pensou uma solução e fornece essa solução para facilitar a vida de alguém. Então, olha como o trabalho não só vai gerar prosperidade para essa pessoa que criou aquela situação, mas também vai abençoar outras vidas. Né? Quantas vezes eu ali na necessidade de me deslocar rapidamente de um lugar para outro, um Uber me salvou. Quantas vezes o Waze, né, no teu celular, quando você estava no carro, quando você estava em algum lugar, ele te ajudou a chegar para um lugar que sem ele você não conseguiria saber o trajeto. Então, são exemplos simples para você entender que, primeiro, crescer dói. Primeira lição de hoje. Segundo, o trabalho é um caminho para a prosperidade, é um instrumento de bênção, uma ferramenta de bênção. Terceira coisa, para a gente fechar o nosso devocional aqui, gente, vou falar sobre um impeditivo da prosperidade, que é a preguiça. O versículo 4 de Provérbios 14 fala exatamente isso. O comparativo é exatamente isso. Um estábulo sem bois, ele permanece limpo. Você não vai precisar limpar, não vai precisar alimentar o boi, não vai precisar dar comida para o boi, não vai precisar gastar com nada. Porém, é da força do boi que provém a colheita farta. Talvez alguém diga assim, Tiago, eu não quero ter boi para não ter trabalho, mas é da força do boi que você vai prosperar. Você vai ter uma colheita farta, entende? E muitas vezes a preguiça é uma grande inimiga da prosperidade. E a preguiça, gente, ela tem muito a ver com o orgulho. Sabia disso? O preguiçoso não é necessariamente alguém sem energia. Sem energia é o cansado. Você pode ser um cara assim, Tiago, eu sou virado no 220. Uma hora você vai ficar cansado. Todo mundo cansa, gente. Somos humanos. Nossa energia é limitada. Precisa dormir, precisa descansar, precisa comer bem para recuperar. A ideia não é ser... O preguiçoso não é alguém sem energia. Quem está sem energia está cansado. O preguiçoso é alguém orgulhoso. É alguém que entende que não precisa fazer esforço para alcançar o que ele quer alcançar. Entende? Mas, Thiago, e aquela discussão que se tem hoje entre trabalhar duro e trabalhar de modo inteligente? A discussão não é essa. Realmente, trabalhar de modo inteligente, quanto mais inteligente, de modo inteligente você trabalhar, menos esforço você tende a fazer. Mas algum esforço você vai fazer. O preguiçoso, ele acha que ele não tem que se esforçar, porque ele é orgulhoso. Ele não aceita que ele precisa sair da zona de conforto, que ele precisa dar um passo de fé, que ele precisa ir além para poder alcançar o que ele precisa. Resultado, a Bíblia fala em diversos provérbios que o preguiçoso acaba chorando, lamentando o resultado da sua preguiça, que é um celeiro vazio, é uma falta de prosperidade, ele está o tempo todo ali dependente dos outros. Então note como Deus nos dá aqui em Provérbios 14:4 uma escolha a ser feita. Você pode escolher ter o estábulo limpos por falta de bois, mas o próprio Deus vai dizer aqui, ó, é pela força do boi que você provê a colheita farta. Né? Então vence essa preguiça, vence essa procrastinação, entenda que crescer dói e saiba que um trabalho, um serviço, uma empresa, uma ferramenta
que Deus colocou na tua mão é um caminho de prosperidade, um caminho para você abençoar muitas e muitas vidas também. Amém? Não sei qual a oportunidade que está na sua mão nesse momento, mas eu quero compartilhar com você esses princípios, essas direções. Faça bom uso em nome de Jesus. Vamos orar juntos, gente. Senhor Deus, te dou graças, Pai, por essa palavra. Eu oro para que o Senhor nos dê visão, graça, um espírito empreendedor. Meu Deus, nos ajuda a estarmos debaixo de uma caminhada de fé, estarmos debaixo da sua palavra, entendermos as oportunidades que o Senhor nos deu e fazermos bom uso dela para a honra e glória do seu nome, Pai. Te agradeço, Pai, por todos que estão aqui comigo nesse momento orando. Eu te peço uma bênção especial sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like nesse vídeo, seu like é muito importante para essa transmissão alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Te convido também a, antes de você sair desse vídeo, deixar um comentário aqui sobre como essa palavra te abençoou. Qual foi a parte que mais te chamou a atenção? Comenta aqui, teu comentário também é muito importante, é um feedback precioso e eu sempre respondo todos os comentários. Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente, até a próxima. Tchau, tchau.